tarde. Veremos hoje a decomposição espectral. O teorema espectral. Vimos na aula anterior o teorema espectral, a saber, seja A uma matriz N por N. Então, A será simétrica se e somente se for ortogonalmente diagonalizável. Isto significa que uma matriz simétrica A pode ser diagonalizada como A igual a Q de Q transposto, onde Q é uma matriz ortogonal. Por exemplo, a matriz 9 menos 2 menos 2, 6 é igual a esta matriz Q, essa matriz diagonal e esta matriz que é a transposta da matriz Q. Como Q é uma matriz ortogonal, a sua transposta é igual à inversa, certo? Seria a mesma coisa de eu dizer Q de Q inverso. Só que, no caso especial da matriz ortogonal, a matriz inversa é igual à matriz transposta. Foi o que nós vimos na última aula. Essa matriz diagonal, ela é formada aqui, a diagonal principal, ela é formada pelos autovalores de A. Então, aqui estão os dois autovalores, 10 e 5. E a matriz Q é formada pelos autovetores associados a cada um dos seus autovalores. Então, ao autovalor 10, temos associado o autovetor 2 sobre raiz de 5 menos 1 sobre raiz de 5, certo? Na verdade, cada um desses autovetores está normalizado, ou seja, tem norma igual a 1, certo? E nós observamos, porque a matriz é ortogonal, que esses autovetores, por serem associados a autovalores distintos, eles são ortogonais. Ou seja, se eu fizer esse produto aqui, 2 sobre raiz de 5 vezes 1 sobre raiz de 5, que é 2/5, mais menos 1 sobre raiz de 5 vezes 2 sobre raiz de 5, que é menos 2/5, vai dar 0. Ou seja, realmente, esses dois autovetores são ortogonais. E aqui a matriz transposta. Então, assim que é formada essa diagonalização ortogonal de uma matriz simétrica, como nós vimos na última aula. Decomposição espectral. Sendo A uma matriz N por N simétrica e sendo D a matriz diagonal cujos elementos da sua diagonal principal são λ1, λ2, etc., λn, ou seja, os autovalores de A, e sendo as colunas de Q o 1, o 2, etc., o N, ou seja, cada coluna é um autovetor normalizado correspondente, ou seja, associado a cada um dos autovalores, na ordem que eles aparecem. Podemos escrever A igual a Q de Q transposto. Quem é Q? É a matriz cujas colunas são os autovetores. Vezes D. Quem é D? É a matriz diagonal, onde a diagonal principal é composta dos autovalores da matriz A. Correspondente, existe uma correspondência. Na primeira coluna da matriz diagonal, nós temos aqui o autovalor λ1, que é associado ao autovetor que aparece na primeira coluna de Q, e assim sucessivamente. E por último, nós temos aqui a matriz Q transposta. Então, como que ela é obtida? Ora, essa primeira coluna de Q, ela é escrita como linha na matriz Q transposta. Por isso que aparece aqui o 1 transposto, ou seja, eu peguei esse vetor em forma de vetor coluna, fiz o transposto dele e obtive então uma linha. E assim sucessivamente, o 1 transposto, etc., até o N transposto. Bom, agora se eu fizer o produto dessa matriz, o 1 até o N, que é a matriz Q,
pela matriz diagonal, eu vou obter a seguinte matriz. A primeira coluna é lambda 1, U1, etc. Até a última coluna vai ser lambda n, UN. Vezes, aqui mantenho a matriz Q transposta. Quando eu fizer o produto, vai resultar em quê? Lambda 1, U1 vezes U transposto, aqui. Depois, lambda 2, U2 vezes U2 transposto, etc. Até obter lambda n, UN transposto, que é o produto deste por este aqui. Então, essa escrita é chamada decomposição espectral da matriz A. Exemplo do que já vimos. Aqui está a matriz A, Q, D, Q transposto. Temos o lambda 1, primeiro alto valor, que é 10, aqui está. Corresponde ao alto vetor, que aqui está, U1. 2 sobre raiz de 5, menos 1 sobre raiz de 5. E temos aqui o segundo alto valor, que é 5, que é associado a esse alto vetor. 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Observem que eles são vetores unitários, ou seja, tem norma 1 e são ortogonais entre si, porque são associados a autovalores distintos. Essa é uma propriedade da matriz simétrica. Logo, se eu fizer agora U1 vezes o 1 transposto, ou seja, eu pego aqui o alto vetor U1, tá ele aqui, e o 1 transposto, eu escrevo ele como linha. Então, fazendo aqui o produto, por exemplo, eu pego aqui 2 sobre raiz de 5 vezes 2 sobre raiz de 5, vai dar 4/5. Depois, 2 sobre raiz de 5 vezes menos 1 sobre raiz de 5, vai dar menos 2/5. Depois, menos 1 sobre raiz de 5 vezes 2 sobre raiz de 5, vai dar menos 2/5. E por último, menos 1 sobre raiz de 5 vezes menos 1 sobre raiz de 5, vai dar 1/5. Então, o 1 vezes o 1 transposto resulta nessa matriz. É essa matriz aqui. Isso aqui é essa matriz. Depois nós temos o 2 transposto. O 2 vezes o 2 transposto. Quem é o 2? É esse vetor que aqui está, que corresponde a esse alto valor. Então, 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. E vezes ele mesmo transposto, que é 1 sobre raiz de 5 vezes 2 sobre raiz de 5. Ao fazer um produto, nós vamos obter essa matriz. 1/5, 2/5, 2/5, 4/5. Ou seja, o 2 transposto é igual a essa matriz. De modo que A, eu vou escrever como lambda 1 vezes o 1 transposto. Então, quem é lambda 1? 10. O 1 transposto é essa matriz. Então, ela está aqui. Ó. Então, nós temos aqui lambda 1 vezes o 1 transposto. Mais lambda 2. Quem é lambda 2? 5. Está aqui. Vezes o 2 transposto, que é essa matriz, que aqui está. Comentários. Então, estou repetindo aqui. Aqui está a matriz. E a sua decomposição espectral aqui. A decomposição espectral expressa uma matriz simétrica A explicitamente em termos dos seus autovalores e autovetores. Isso nos fornece uma maneira de se construir uma matriz com os autovalores e autovetores ortonormais dados. Exemplo. Encontre uma matriz simétrica 2×2 com autovalores lambda 1 igual a 3 e lambda 2 igual a menos 3. E autovetores ortogonais correspondentes. V1 igual a 1, 2 e V2 igual a menos 2, 1. Certo? Solução. Então, o primeiro vetor, vou escrevê-lo aqui em forma de coluna, de vetor coluna, é 1, 2. Só que eu tenho que ter o vetor unitário, o autovetor unitário. Para isso, basta que eu divida pela norma. Quem é a norma? Raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é a raiz quadrada de 5. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Tá? Então, utilizaremos o U1. E o V2 é
menos 2, 1, que aqui está. Mesma coisa, eu tenho que normalizar, ou seja, dividir pela norma. Então vai ficar menos 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. Então nós já sabemos que a decomposição espectral é lambda 1 vezes a matriz U1, U1 transposto, mais lambda 2 vezes a matriz U2, U2 transposto. Logo, a matriz A vai ser lambda 1. Quem é lambda 1? 3, está aqui. O 1 está aqui. 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. O 1 transposto, vou escrever em forma de linha. 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Mais lambda 2. Quem é o lambda 2? Menos 3. Aqui, ó. Aqui está. O 2. Menos 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. Está aqui. O 2 transposto. Pego isso aqui e escrevo como linha. Menos 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. Agora eu vou fazer esse produto aqui. E esse aqui. Então vou ter 3 vezes esse produto dá essa matriz. Por exemplo, 1 sobre raiz de 5 vezes 1 sobre raiz de 5 dá 1 quinto. 1 sobre raiz de 5 vezes 2 sobre raiz de 5 dá 2 quintos. E assim sucessivamente. Então nós temos aqui 3 vezes uma matriz e menos 3 vezes essa outra matriz, que é resultado desse produto. Certo? Então nós obtemos a matriz A menos 9 quintos, 12 quintos e 12 quintos, 9 quintos. Depois fica como exercício pegar essa matriz e ver realmente se ela tem esses autovalores com esses autovetores correspondentes. A nossa bibliografia para essa aula foi o livro de Álgebra Linear de David Poole. Muito obrigado.